Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Malta e estamos de volta com o nosso curso básico de Direito Tributário, na nossa terceira aula. Até o presente momento, nós vimos aula número 1, definição de tributo, artigo 3º do Código Tributário Nacional. Aula 2, nós resolvemos algumas questões e também fiz uma pequena introdução a respeito dos tributos em espécie. Se você está gostando do curso, comenta, curte, compartilha, convida os seus colegas. Eu estou postando aqui no meu canal do YouTube, bem como na minha página do Instagram. Hoje nós iremos dar continuidade e vamos tratar justamente do empréstimo compulsório. Percebam vocês que o empréstimo compulsório é uma das espécies de tributos. Vou trabalhar um por um com vocês. Lembre que na aula passada, a aula número 2, eu passei um exercício, passei uma atividade, leitura desses artigos que estão aqui em tela, olha, artigos básicos para leitura. Você que vai fazer concurso público, você que vai fazer OAB, até mesmo você que vai advogar, é muito importante a leitura desses artigos. Você que vai fazer a segunda fase do OAB, não precisa nem que eu insista nisso. Você precisa ler a sua legislação. Perfeito? Vamos lá, vamos tratar do empréstimo compulsório. E o que nós temos é o seguinte: primeira coisa, quando você abre o artigo 148 da Constituição Federal, percebam que o empréstimo compulsório nós temos dois artigos. O artigo 148 da Constituição Federal e o artigo 15 do Código Tributário Nacional. São os dois artigos que tratam do empréstimo compulsório. Quando você abre o artigo 148 da Constituição Federal, lá nós temos de cara que a competência para a criação do empréstimo compulsório é da União. Apenas a União pode criar o empréstimo compulsório. Portanto, estão proibidos os estados, os municípios e o Distrito Federal. Ainda no artigo 148, verificamos que será criado mediante lei complementar. Então, o empréstimo compulsório, se vier a ser criado, só pode ser criado por lei complementar, portanto, aprovado por maioria absoluta. Nós já vimos que, em regra, lei ordinária pode criar tributos. No entanto, algumas espécies de tributos são criados por lei complementar. Isso nós já vimos na aula passada. Cuidado com uma coisa. Medida provisória não pode versar sobre matéria reservada à lei complementar. Repito, isso é muito importante que você anote no seu caderno. Medida provisória não pode versar, não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Você vai encontrar isso lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, medida provisória não pode criar empréstimo compulsório. Esse tributo goza de uma cláusula especial, que é a cláusula de restituição. Percebam vocês, se eu estou emprestando algo, eu quero que esse algo seja devolvido. O valor que o contribuinte pagar a título de empréstimo compulsório será devolvido. Mas é a lei que criar o empréstimo compulsório que vai fixar o prazo e as condições de resgate. Você encontra essa informação lá no artigo 15 do Código Tributário Nacional. Então, a lei que criar o empréstimo compulsório é ela quem vai dizer como que será, quais são as condições, os prazos para a devolução desses valores. Você paga, mas vai receber de volta. A lei que criar, lei complementar, é quem vai determinar o prazo e as condições de resgate. Perfeito? Lá no artigo 148, nós encontramos as hipóteses permissivas para a criação do empréstimo compulsório. Percebam, o que consta no artigo 148 não são fatos geradores. Os fatos geradores serão determinados pela lei que criar o empréstimo compulsório.
O que nós temos no artigo 148 são situações que permitem a criação desse tributo. São 3 situações. O inciso 1 do artigo 148 nos traz 2 situações: guerra externa, ou sua iminência, e a calamidade pública. Então, se houver uma guerra externa, ou a iminência de uma guerra externa, ou mesmo uma calamidade pública, temos aqui uma permissão para a criação do empréstimo compulsório. O inciso 2 do artigo 148 nos traz uma outra situação, que é o investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Repito para você: investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então vamos lá? São 3 situações que permitem a criação do empréstimo compulsório: guerra externa ou sua iminência, calamidade pública ou investimento público que seja de caráter urgente e que tenha interesse, um relevante interesse nacional. 3 situações que permitem a criação do empréstimo compulsório. Vedação, item 5, vedação ao desvio de finalidade. Aqueles valores arrecadados a título de empréstimo compulsório devem ser investidos no setor, na área que fundamentou a sua criação. Por exemplo, se o empréstimo foi criado para fazer frente ao investimento público de caráter urgente, de relevante interesse nacional, os valores arrecadados devem ser destinados para isso. Se, no entanto, foi criado o empréstimo compulsório com fundamento de financiar uma guerra externa, os valores arrecadados devem servir para financiar a guerra externa, não pode desviar para outra área. Se, no entanto, que fundamentou a criação do empréstimo compulsório foi uma calamidade pública, os valores arrecadados devem servir para fazer frente a essa área da calamidade pública. Não pode ser desviado para outro setor. Você vai encontrar isso no artigo 148, parágrafo único do Código Tributário Nacional. E para finalizar, lembrem, o empréstimo compulsório calamidade e o empréstimo compulsório guerra podem ser cobrados de imediato. Não respeitam o princípio da anterioridade nem anual, nem nonagesimal. Enquanto que o empréstimo compulsório, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, respeitará o princípio da anterioridade, seja anual, seja o nonagesimal. Ricardo, o que vem a ser o princípio da anterioridade? Nós vamos estudar, nós teremos aqui uma aula específica em que eu vou tratar com vocês do princípio da anterioridade. Mas saiba de imediato, nesse primeiro momento, que o empréstimo compulsório guerra e o empréstimo compulsório calamidade não respeitam o princípio da anterioridade. Enquanto que o empréstimo compulsório, investimento público, respeita o princípio da anterioridade. Em momento oportuno, eu vou ensinar para vocês o que vem a ser o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. Nesse primeiro momento, basta você anotar no seu caderno. Artigo 148, inciso 1, não respeita anterioridade, nem anual, nem nonagesimal. O artigo 148, inciso 2, respeitará o princípio da anterioridade, anual e nonagesimal. Ficamos por aqui com esse nosso conteúdo. Em nossa próxima aula, vamos trabalhar com a contribuição de melhoria. Até lá!